Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Ariton Richard e o tema da nossa aula de hoje é concordância nominal. Vamos lá! O que é a concordância nominal? Concordância nominal é a relação que se estabelece entre as classes de palavras, nomes. É o que faz com que os substantivos concordem com pronomes, numerais e adjetivos, entre outros. Exemplo: estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Neste caso, pronome, numeral e adjetivo concordam com o substantivo obras. Estas e não estes, obras, pronome que está no plural, já que a oração refere que são 3 e não apenas uma obra maravilhosa. E por que maravilhosas e não maravilhoso? Porque o substantivo está no plural e é feminino, ou seja, tudo muito bem combinado. Vamos às nossas regras de concordância nominal. Adjetivo e um substantivo. O adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo: que pintura bonita. Quando há mais do que um substantivo, o adjetivo deve concordar com aquele que está mais próximo. Exemplo: que bonita pintura e poema. Mas, se os substantivos forem nomes próprios, o adjetivo deve ficar no plural. Olha o exemplo: debaixo dos caracóis dos seus cabelos. É uma composição dos grandes Roberto Carlos e Erasmo Carlos, em homenagem a Caetano Veloso. Quando há mais do que um substantivo e o adjetivo vem depois do substantivo, deve concordar com aquele que está mais próximo ou com todos eles. Exemplo: que pintura e poema bonito. Que poema e pintura bonita. Que pintura e poema bonitos. Que poema e pintura bonitos. 2. Substantivo e mais do que um adjetivo. Quando um substantivo é caracterizado por mais do que um adjetivo, a concordância pode ser feita das seguintes formas: colocando o artigo antes do último adjetivo. Exemplo: adoro a comida italiana e a chinesa. Colocando o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Vamos ao exemplo: adoro as comidas italiana e chinesa. 3. Números ordinais. No caso em que há número ordinais antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. Exemplo: a segunda e a terceira casa. A segunda e a terceira casas. No caso em que há número ordinais depois do substantivo, o substantivo deve ser usado no plural. Exemplo: as casas, segunda e terceira. Expressões. A palavra anexo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Olha o exemplo: segue anexo o recibo. Vamos a outro exemplo: segue anexa a fatura. Mas a expressão em anexo não varia. Exemplo: segue em anexo a fatura. Bastantes.
Quando tem a função de adjetivo, a palavra bastante deve concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo, recebemos bastantes telefonemas. Quando tem a função de advérbio, a palavra bastante não varia. Olha o exemplo, eles cantam bastante bem. Meio. Quando tem a função de adjetivo, a palavra meio deve concordar em gênero e número com o substantivo. Vamos ao exemplo. Atrasado, tomou meio copo de leite e saiu correndo. Olha outro exemplo. Atrasado, tomou meia xícara de leite e saiu correndo. Vejam a concordância em número e gênero. Quando tem a função de advérbio, a palavra meio não varia. Exemplo, ele é meio maluco. Ela é meia maluca. Menos. A palavra menos não varia. Olha o exemplo. Hoje tenho menos alunos. Hoje tenho menos alunas. Olha a tirinha. Ai, amiga. Então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia. Sinto muito. Tudo bem, já me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele. Tenho bebido menos Coca-Cola. É proibido, é bom, é necessário. As expressões é proibido, é bom, é necessário não variam, a não ser que sejam acompanhadas por determinantes que a modifiquem. Exemplo, é proibido entrada, é proibida a entrada. Verdura é bom, a verdura é boa. Paciência é necessário. A paciência é necessária. Então, alunos, resumindo a nossa aula de hoje, complemento nominal é o complemento em que baseia-se através do nome, do adjetivo, do substantivo, do advérbio. Lembrando também que é necessário saber o que é o gênero, número, grau, entre outros, porque as palavras em si, os nomes em si, dentro dos nossos textos, dentro das nossas orações, se combinam, né, para se ter o sentido coerente do texto, do próprio enunciado, tá bom? Então não esqueçam de acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.